Olá, pessoal! Voltamos aqui ao nosso estudo do artigo 7º da Constituição Federal, que diz respeito aos direitos sociais dos empregados urbanos e rurais. Falávamos na nossa última aula que houve uma emenda constitucional em 2013 que ampliou consideravelmente os direitos dos empregados domésticos. E eu disse que agora, a partir de agora, item a item, nós vamos começar a falar quais os direitos se aplicam ou não se aplicam aos empregados domésticos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer algumas considerações. A emenda surgiu em 2013, porém muitas das normas que foram aplicadas aos empregados domésticos ainda estavam na dependência da criação de uma lei que o regulamentasse. Para a prova, a emenda ampliou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos desde 2013, mas na prática nós só vimos esses efeitos serem produzidos no final de 2015, a partir do mês de outubro de 2015. Foi quando a lei foi criada e colocou em prática esses direitos concedidos na teoria em 2013. Vocês devem ter prestado atenção pelos telejornais e os jornais escritos que nós tivemos a criação de um E-Social, onde os empregados domésticos e os empregadores domésticos passaram a ser cadastrados para facilitar o recolhimento desses novos direitos trabalhistas. Esse E-Social foi também seguido de uma guia de arrecadação chamada Simples Doméstico. E através dessa guia Simples Doméstico, o empregador passou a recolher N direitos trabalhistas que hoje, na prática, desde 2015, são também aplicáveis aos empregados domésticos. Então, por exemplo, nessa guia, o empregador vai recolher o FGTS do empregado doméstico, o INSS, o seguro contra acidente de trabalho, a multa compensatória pela demissão arbitrária, o salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, e todos os direitos que ele passou a oferir já em 2015. O que acontece? Estávamos falando no final da nossa aula anterior que existe uma multa compensatória de 40% sobre o FGTS que é pago ao empregado quando ele é demitido arbitrariamente ou sem justa causa. Essa multa, ela também passou a ser devida, na teoria, em 2013, para os empregados domésticos. Mas na prática, faltava ainda uma lei regulamentando como seria esse pagamento. Por quê? O pagamento de 40% é um pagamento que pode ser oneroso para o patrão. E se o patrão não tem condições de pagar os 40% integrais no ato da demissão, o prejuízo maior acaba sendo do empregado, que não vai receber e depois tem que mover uma ação judicial. Para não prejudicar nenhum dos dois lados, a lei foi criada em 2015 e determinou que o recolhimento ele se dá mensal, num pequeno percentual, pouco superior a 3% do salário. Esse percentual ele é depositado numa conta poupança que fica rendendo juro e correção monetária. Quando o empregado doméstico for demitido, esse valor será liberado. Se a demissão for por justa causa, o valor é liberado em favor do patrão. Se a demissão for sem justa causa, o valor é liberado em favor do empregado. E esse valor depositado deve mais ou menos equivaler aos 40% do FGTS depositado pelo patrão. Em outras palavras, o direito existe, ele é devido, porém ele é executado de uma forma distinta em relação aos empregados seletistas e em relação aos empregados domésticos. Mas para a prova, os dois, tanto empregados seletistas como empregados domésticos, têm direito hoje a uma indenização compensatória pela demissão arbitrária. Vamos então para o segundo inciso dos direitos sociais do artigo 7º. Fala do seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. E o terceiro fala do fundo de garantia por tempo de serviço. O seguro-desemprego ele é pago pelo Estado. É o governo quem paga esse seguro-desemprego. Quando o empregado ele é demitido involuntariamente, ou seja, arbitrariamente ou sem justa causa, ele faz jus a receber esse seguro-desemprego. Alguns meses, durante um certo período, ele vai receber um determinado valor. Isso é mais uma ajuda do governo para poder proteger aquela família cujo o pai ou a mãe está desempregado temporariamente. E o fundo de garantia é pago pela empresa, equivale a 8% do salário do seu empregado.
é depositado numa conta na Caixa Econômica Federal, uma conta de FGTS, e esse dinheiro fica bloqueado. Ninguém mexe, apesar dele estar em nome do empregado. A pessoa só pode mexer nesse dinheiro nas hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, para adquirir a casa própria, para reformar a casa própria. Mas o que vai interessar para a gente é que quando o empregado ele é demitido arbitrariamente ou involuntariamente, ele vai ter o direito de sacar o valor do FGTS também como uma forma de ajudá-lo na sua manutenção até que ele possa encontrar um novo emprego. É importante salientar que os dois direitos sociais, seguro-desemprego e FGTS, desde 2013, também se tornaram obrigatórios aos empregados domésticos. Só que os dois direitos também dependiam de uma lei para que, na prática, eles produzissem os seus efeitos. Essa lei foi criada também em 2015. Então, desde o final de 2015, que o empregado doméstico já pode exigir, na prática, que o seu patrão lhe pague o FGTS, deposite na conta, e também pode exigir do governo o seguro-desemprego. Vamos seguir para o artigo 7º, inciso 4º. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Salário mínimo tem que ser nacionalmente unificado. Você deve estar pensando, mas Cristiana, nós não temos um salário mínimo regional? Sim, nós temos. Só que o salário mínimo regional, ele fica acima do mínimo nacional. Porque o salário mínimo mesmo, que está previsto na Constituição, é o menor salário que pode ser pago no nosso país. E esse é nacionalmente unificado e fixado por lei. Além disso, a Constituição determina que o salário mínimo tem que ser capaz de assegurar não ao trabalhador, mas ao trabalhador e à sua família as necessidades vitais básicas, que ele enumera como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, vestuário, previdência, transporte. É claro que não dá. Nós temos hoje um salário mínimo baixo em relação às despesas que uma família padrão de 4 pessoas teria. Então, muita gente me pergunta, e por que não se aumenta o valor do salário mínimo? De acordo com as últimas pesquisas, o IBGE entendeu que um salário mínimo razoável para assegurar, não de forma folgada, mas para assegurar com o mínimo de dignidade o que a Constituição determina, teria que estar no valor de R$3.000. O problema é que o aumento do salário mínimo encontra um obstáculo, que é um princípio constitucional chamado princípio da reserva do possível. Esse princípio cai em prova com certa frequência. Por esse princípio, o governo pode, demonstrando a impossibilidade financeira de pagar o que a Constituição determina, deixar de cumprir a norma constitucional. Mas cuidado, o governo não pode alegar que não pode cumprir. É necessário que o governo demonstre matematicamente que não tem dinheiro para pagar o que a Constituição determina. Como o governo faz isso em relação ao salário mínimo? É bem simples. No Brasil, todos os aposentados e todos os pensionistas têm que ganhar, no mínimo, um salário mínimo. E o governo todo ano faz cálculos matemáticos para demonstrar que aumentar um salário mínimo, por exemplo, de R$ 880 para R$3.000, em pouco tempo quebraria a Previdência Social. Diante disso, através de cálculos matemáticos, ele dá a possibilidade de dizer eu posso aumentar o salário mínimo até X sem comprometer a Previdência Social, que é outro direito constitucionalmente assegurado. Logo, fazendo esses cálculos matemáticos, ele pode deixar de cumprir integralmente o que a Constituição determina. E esse princípio chamamos princípio da reserva do possível. Precisa o governo ter reservas financeiras, ter dinheiro em caixa para cumprir tudo o que a Constituição determina. Ok? Então, atentos a esse princípio. Além disso, a Constituição diz que todo ano deve haver um reajuste periódico do salário mínimo. A data base em que é feito o reajuste do salário mínimo é o dia 1º de janeiro.
Ah, mas Cristiana, eu só sinto esse reajuste no mês de fevereiro. Sim, a aplicação do salário mínimo novo é no dia 1º de janeiro. O problema é que nós só recebemos o nosso salário referente ao trabalhado em janeiro no mês de fevereiro. Então, por isso a gente só sente esse aumento a partir de fevereiro. Mas a data base, o dia de reajuste do salário mínimo, 1º de janeiro, todos os anos, ok? Fora isso, diz a Constituição que é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, ou seja, não é possível criar direitos sociais que sejam vinculados ao salário mínimo. Os direitos sociais, eles devem ser desvinculados do nosso salário mínimo. Esses direitos já se aplicavam aos empregados domésticos e mesmo depois de 2013, com o nosso avanço dos direitos sociais dessa categoria, ele continuou a ser aplicado aos empregados domésticos. De forma que nenhum empregado, seletista ou doméstico no Brasil, pode ganhar abaixo do que determina o salário mínimo previsto em lei. Vamos para o nosso próximo inciso. Inciso 5º. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Existem algumas categorias profissionais cuja complexidade e extensão do trabalho ela supera um trabalho normal. Para essas categorias, a Constituição prevê a criação de um piso salarial, que nada mais é do que um salário mínimo criado para uma categoria. Por exemplo, vamos imaginar que o piso salarial de um veterinário seja de R$4.000. Se o piso salarial é de R$4.000, nenhum veterinário empregado poderia ganhar abaixo de R$4.000. É um salário mínimo de uma categoria profissional, ok? Esse direito especificamente, ele não foi assegurado aos empregados domésticos, por uma razão simples, é que o piso salarial ele é fixado em detrimento da extensão e da complexidade da função exercida. Já a categoria dos empregados domésticos, eles desempenham uma atividade que é meramente manual e de baixa complexidade, ok? Então não tem por que a gente criar o piso salarial em detrimento da complexidade da função. Então, empregados domésticos estão submetidos ao mínimo legal, que é o salário mínimo, podendo ganhar mais, mas não pode ganhar abaixo de um salário mínimo. Continuando, o inciso 6º fala da irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Bem, antes de mais nada, é importante nós determinarmos, conceituarmos o que é acordo e o que é a convenção coletiva de trabalho. Se nós tivermos uma negociação em que participam o sindicato dos empregados e o sindicato econômico, deixando claro que o sindicato econômico é o sindicato patronal dos patrões. Se nós temos uma negociação entre o sindicato dos empregados e o sindicato econômico patronal, nós temos uma convenção coletiva de trabalho. E como participam os dois sindicatos, o que fica definido nessa convenção tem validade para toda a categoria profissional regida por esses sindicatos. Já o acordo coletivo, ele é feito entre o sindicato dos empregados e uma empresa, ou seja, não vai haver a participação do sindicato patronal, mas apenas de uma empresa. Então, o que eles decidem tem validade para a categoria profissional que trabalha naquela empresa que fez o acordo. Notem que a diferença básica entre os dois é o âmbito de abrangência. As convenções coletivas, como há a participação dos dois sindicatos, ela se aplica à categoria inteira. O acordo, como só há a participação de uma empresa, ela se aplica para a categoria que trabalha naquela empresa. A regra na nossa Constituição Federal é de que não deve haver redução de salário. Mas a própria Constituição, de forma expressa, de forma clara, dispõe que é possível sim a redução salarial, desde que ela seja feita com o acordo entre os sindicatos ou o acordo entre o sindicato e a empresa, ou seja, por meio de negociações coletivas de trabalho. Isso, óbvio, só acontece em períodos de crise, né? Quando nós estamos passando por um período de instabilidade financeira, uma crise econômica no país, para evitar as demissões em massa, os sindicatos ou o sindicato dos empregados e empresa se senta para discutir. O que é melhor, demitir a maioria dos empregados ou reduzir a jornada e com ela reduzir os salários para preservar o emprego dos trabalhadores? Se for feito um acordo ou uma convenção coletiva no sentido da redução,
ela pode ser feita. Mas essa decisão, ela nunca pode ser unilateral, nunca pode partir somente da empresa. Notem que tanto no acordo como na convenção coletiva de trabalho vai haver sempre a participação do sindicato dos empregados, porque os empregados em relação ao empregador, ela é a parte mais frágil da relação. Os empregados são o que nós chamamos de parte hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca dessa relação. E é por isso que é sempre obrigatória a participação dos sindicatos dos empregados nas negociações coletivas de trabalho. Certo? Então é possível sim redução de salário, desde que por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O outro detalhezinho é que esse direito ele também foi aplicado aos empregados domésticos. Então hoje, nós desde 2013 já temos também a possibilidade de redução de salário por meio de acordo ou convenção coletiva em relação aos empregados domésticos. Seguindo adiante, o próximo inciso, nós temos aqui o inciso 7º, garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. A ideia é que tem algumas categorias no Brasil que não ganham salário fixo, eles ganham por produção ou eles ganham em comissão, como por exemplo no comércio. Quanto mais uma pessoa vende, mais ela vai ganhando comissão e ampliando o seu salário. Mas independentemente da produção ou independentemente da comissão, nenhum trabalhador pode ganhar abaixo de um salário mínimo. Então, num período de crise, se um vendedor do comércio não consegue vender absolutamente nada, o mínimo que ele pode receber naquele mês é o salário mínimo. Esse direito, por incrível que pareça, ele foi estendido também aos empregados domésticos, o que não parece muito lógico, uma vez que os empregados domésticos não recebem remuneração variável. Mas se cair na prova de acordo com a Constituição, esse direito também se aplica aos empregados domésticos. Seguindo, o inciso 8º do artigo 7º da nossa Constituição fala em 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Durante muitos e muitos anos, isso aqui foi chamado de gratificação natalina. Por quê? Você trabalha os 12 meses no ano e no final do ano, em dezembro, você ganharia o 13º salário, ou seja, uma espécie de presente de Natal, daí o nome gratificação natalina. No setor privado, os seletistas, eles na sua grande maioria têm isso dividido no ano. Ao invés de receber tudo no mês de dezembro, eles recebem também um pedaço antes, no meio do ano. Fez com que perdesse um pouco o sentido chamado de gratificação natalina. Mas ainda é o 13º salário, ele equivale ao valor do salário, ou, se o sujeito estiver aposentado, equivale ao valor da aposentadoria. E ele também é devido aos empregados domésticos, mesmo antes de 2013. Já havia na Constituição a previsão de que o 13º salário também deveria ser aplicado aos empregados domésticos. Seguindo, vamos para o inciso 9º da Constituição, que fala de remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Parece-nos claro que a inversão da ordem natural, do nosso corpo humano, ela é prejudicial à saúde. Então, o nosso corpo está estruturado biologicamente para que ele descanse no escuro e trabalhe no claro. De forma que nós estamos muito mais dispostos a trabalhar na luz do dia e a descansar, a repousar no período noturno. A inversão dessa ordem natural, gerando o trabalho noturno e o descanso diurno, ele pode ser muito prejudicial à saúde. Por causa disso, a Constituição estabelece que o trabalho noturno deve ser remunerado a maior do que o trabalho diurno. Daí nós criamos o adicional noturno, que é um percentual a mais em cima de cada hora trabalhada, para que o sujeito tenha uma remuneração maior quando ele tem que inverter essa ordem natural. Importante salientar que desde 2013 nós tivemos emenda constitucional que passou a prever também aos empregados domésticos o direito a receber o adicional noturno. Mas ainda estava na pendência da criação daquela lei, que só veio a ser criada em 2015. Porém, hoje, um empregado doméstico também pode exigir do patrão o seu adicional noturno. Então, por exemplo, uma babá que passa a noite toda com a criança doente, dorme no quarto da criança e que está trabalhando naquele período noturno, ela deve receber a sua hora de trabalho mais um adicional pela hora noturna trabalhada.
ok? Isso desde 2013 na teoria, desde 2015 na prática com a criação da lei. Vamos seguir. O inciso 10º do artigo 7º da Constituição fala em proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Notem que para que a gente tenha proteção do salário, é preciso a criação de uma lei. Proteção do salário na forma da lei. Como essa lei ela praticamente inexiste, então a gente acaba não tendo meios efetivos de proteger o salário. Mas uma coisa não depende de lei. A Constituição diz que é crime a sua retenção dolosa. O dolo é quando há a intenção de prejudicar alguém. Então, a retenção dolosa é quando o patrão conscientemente, intencionalmente, ele retém parte do salário dos seus empregados. Por exemplo, o patrão que recolhe o INSS do seu funcionário, mas ao invés de passar esse dinheiro recolhido ao INSS, coloca no seu próprio patrimônio. Isso é uma retenção dolosa. Isso é considerado crime. Isso dá pena de prisão. Os empregados domésticos também, desde 2013, passaram a ter direito à proteção do salário e a ser considerado crime a sua retenção dolosa. Seguindo. O inciso 11 fala participação dos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e é excepcionalmente participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Os empregados, em regra, eles trabalham com o intuito de aumentar o lucro da empresa. E nada mais justo que o lucro auferido por essa empresa, em parte, retorne como direitos sociais aos seus empregados. E é por isso que a Constituição prevê como um dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, dos empregados urbanos e rurais, essa participação dos lucros da empresa. Então, nós temos lei desde 2000 que prevê que determinadas empresas, a depender do seu lucro, reservem um percentual desse lucro para partilhar com os empregados que contribuíram para o aumento dos lucros dessa empresa. E assim todos saem beneficiados. Tivemos uma questão em 2011 que caiu na prova, que falava assim: qual dos direitos sociais são aplicados de forma excepcional aos trabalhadores urbanos e rurais? Muita gente caiu na pegadinha dizendo que era a participação dos lucros, porém não é. Vamos voltar à redação do artigo para ver como ele foi redigido. Notem que a Constituição fala participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. Essa parte não é excepcional. Aí ele continua, e excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Em outras palavras, o único dos direitos sociais previstos no artigo 7º, que é garantido de forma excepcional aos trabalhadores urbanos e rurais, é a participação na gestão da empresa e não a participação nos lucros. E esse direito, pela própria natureza, ele não foi aplicado aos empregados domésticos. Volto a dizer que os empregados domésticos é uma categoria à parte de empregados que não são regidos pela CLT, porque são os únicos empregados que trabalham sem dar lucro ao patrão. Trabalham numa casa de família. Então, eles não dão lucro, mas apenas despesa. Logo, não teria como haver a participação dos lucros aos empregados domésticos, uma vez que eles não dão lucro à empresa. Eles apenas dão despesas. Também não haveria como haver a participação na gestão da empresa, porque eles não trabalham na empresa, e sim numa casa de família. E não teria sentido o empregado mandar numa casa de família. Então, pela natureza da função, esses direitos não foram aplicados aos empregados domésticos. Vamos seguir. Vamos para o inciso 12, que fala do salário família. Salário família pago em razão do dependente e do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Bem, a gente sabe que o salário mínimo ele é incapaz de oferecer tudo o que a Constituição determina. Então, para o trabalhador de baixa renda, e essa renda ela é fixada em lei, além do salário mínimo, o empregado tem direito também ao salário família. Por cada dependente que ele tenha, ele tem direito a um adicional, um valorzinho a mais, para contribuir no sustento do seu familiar. Desde 2013, que na teoria, os empregados domésticos também têm direito ao salário família. Mas volto a dizer que só foi implementada essa regra, na prática, por meio de uma lei,
no final de 2015, em outubro de 2015. Então, hoje, os empregados domésticos também têm direito ao salário família. Seguindo, o inciso 13 fala da jornada de trabalho. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A jornada de trabalho, em regra, dos empregados urbanos e rurais é de 8 horas diárias e 44 semanais. Se a gente pegar 8 horas diárias de segunda a sexta, nós vamos ter 40 horas semanais, porque a ideia é que no sábado nós tivéssemos a jornada reduzida de 4 horas, para que nós tivéssemos as 44 horas semanais. Bem, a ideia é que quem trabalhar além da 8ª hora diária ou além da 44ª hora semanal, não vai ter que ganhar um adicional, que seria o adicional de hora extraordinária, que nós estudaremos a seguir. Mas, regra geral, estamos subordinados a essa jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias, 44 semanais. Interessante que em 2013, nós tivemos essa emenda que ampliou os direitos dos empregados domésticos e passou a conceder a eles direitos que, ao meu ver, eram direitos essenciais. Por exemplo, até 2013, empregados domésticos não tinham jornada de trabalho. Então, eles poderiam ser colocados para trabalhar 8, 9, 10, 11, 12, 20 horas diárias e ele não poderia questionar porque a sua jornada de trabalho não existia fixada na lei. Se ele trabalhasse 10, 12, 14, 15 horas, ele também não ganhava adicional de hora extra. Isso era desumano. Então, em 2013, a emenda constitucional veio corrigir esse erro e passou também de forma expressa a aplicar aos empregados urbanos e rurais, inclusive empregados domésticos, o direito a uma jornada limitada de 8 horas diárias e 44 semanais. Logo, desde 2013, esse não precisou de lei. Desde 2013, que o empregado doméstico que trabalhar além da 8ª hora diária ou da 44ª hora semanal, faz jus ao adicional de hora extraordinária de, no mínimo, 50%. Ok? Então, desde 2013, na prática e na teoria, empregados domésticos estão subordinados a uma jornada de 8 horas e 44 semanais. Outra coisa importante é perceber que no final da redação ele fala salvo negociações coletivas de trabalho. Então, nada impede, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, que seja convencionado uma distribuição diferente de horas. Por exemplo, trabalhar de segunda a quinta, 9 horas diárias, para que no sábado a pessoa possa folgar. Não há nenhum problema nisso, desde que isso seja feito por meio de negociação coletiva. Vamos parar esse vídeo por aqui. Nas próximas aulas continuaremos o estudo dos direitos sociais. Até a próxima.